Olá, amigas e amigos, bem-vindos mais uma vez. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez neste canal. Você que tem compartilhado esses vídeos, que tem passado para os seus parentes, amigos, conhecidos e tem dessa forma ajudado outras pessoas também a serem abençoados em suas vidas. Nós, nesses primeiros vídeos, acho que aí deu uns 7 vídeos mais ou menos, nós estivemos falando sobre como amar a Deus e ao próximo. E antes de nós entrarmos no tema de hoje, sabe que daqui para frente nós vamos trabalhar aí, quem sabe umas 3 semanas, uns 3 vídeos, falando a respeito de um assunto que diz respeito a cada um de nós e que é pertinente a todos nós, porque muitos de nós já fizemos perguntas a respeito desse tema que vamos tratar hoje. Mas antes, eu quero pedir para você se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações, assistir cada vídeo até o fim e dê o seu like para que nós saibamos, para que eu saiba a tua opinião. Você pode também responder algumas perguntas, fazer algumas perguntas no comentário e nós estamos aqui para responder. Sabe qual é o tema que vamos tratar agora? Nós vamos tratar sobre o estado do homem na morte. Mas esse assunto não vai esgotar hoje, então, como eu já falei. Por mais uns 2 domingos, nós vamos estar postando um vídeo sequencial. Hoje você vai só assistir a verdade sobre a morte 1, ok? Mas o que é a morte? O que acontece com os nossos queridos que descem à sepultura? Aonde eles estão? E fazendo o quê? O que é realmente o estado do homem na morte? Como que podemos entender isso? Mas eu quero dizer para você que antes de nós querermos entender sobre a morte, nós precisamos entender o que é a vida. E é essa partezinha que nós vamos comentar no dia de hoje. Sabe que tem muitos cristãos que acreditam, eles creem que quando o homem morre, a pessoa morre, ele vai direto para o céu. Outros acreditam que não, que tem aqueles que morrem e vão para o inferno. E ainda existem aqueles que acreditam que a pessoa fica num espaço intermediário entre o céu e o inferno. E ainda há aqueles que acreditam que a morte é o fim de tudo, acabou. Não existe, não tem mais nada. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma colocação apenas. Vamos pensar assim. Para nós sabermos sobre o estado do homem na morte. Quando você quer saber sobre pão, por exemplo, com quem que você vai conversar? Você vai perguntar e esclarecer as suas dúvidas sobre pão? Com um padeiro. Se você quiser saber sobre pintura, você tem que conversar com um pintor, um profissional pintor. Então, raciocina comigo aí. Se nós quisermos saber a respeito da morte, com quem que eu tenho que conversar? Com alguém que já morreu. Como assim, Fátima? Como conversar com alguém que já morreu? Sim, isso mesmo. Se quisermos saber sobre a morte, temos que conversar com alguém que já morreu e que tornou a viver. Então vamos fazer o seguinte. Quem foi que já morreu e tornou a viver? Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu abro a Bíblia Sagrada, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, está escrito assim, olha. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então é conversando com Cristo, ele é a única autoridade que pode determinar, definir, falar exatamente a respeito do estado do homem na morte. O homem, com as suas teorias humanas, ele não está autorizado por Deus a definir a morte. O homem pode até sentar, dialogar, falar, procurar se fazer entender, descrever a morte de forma poética, lírica, mas ele não está autorizado por Deus. O único que tem esta autoridade e que tem as chaves da morte realmente é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ler um outro texto da Bíblia, para vermos como é que nós fomos criados, pois essas são as nossas indagações. Como é que o homem foi criado? O homem foi criado mortal ou imortal?
Há, por ocasião da morte, algo que se separe, que é divisível? Inclusive, eu vou abrir um parênteses para você agora, aqui na nossa conversa, para dizer o seguinte: por que nós somos chamados de indivíduos? Sabe por quê? Porque nós somos indivisíveis. Não tem como separar um elemento do outro na nossa existência. Por isso somos indivíduos. Mas agora, quando nós vamos lá de novo para a Bíblia Sagrada, e nós podemos entrar lá no livro de Gênesis agora, e no capítulo 2, no verso 7, está escrito como foi que Deus formou o homem. E aqui eu posso ler assim, você pode, se quiser, procurar na sua Bíblia. Aí está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pronto, aqui está a vida. Ou seja, o ser humano, ele é composto de todos os elementos que compõem a natureza, ou seja, a terra. Então, o ser humano é feito, é composto, foi criado de magnésio, fósforo, ferro, cálcio, flúor e ainda outros elementos da natureza. Mas agora vamos pensar o seguinte: se eu pegar esses elementos na proporção exata, será que eu consigo fazer um homem? A resposta é não. Não por quê, Fátima? Porque nos faltaria o mais importante, o fôlego de vida. Pois está escrito que depois que Deus fez o boneco de barro, estava ali deitado no solo, inerte, não pensava, não sentia, não amava e nem odiava. Mas quando Deus chega bem pertinho aqui do rosto daquele ser de barro, aquele boneco de barro, e Deus faz assim, olha, o fôlego de vida de Deus penetra nas narinas daquele boneco de barro. E eu quero abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: em todo o universo não há outro ser, não há ninguém que possua vida. Vida é só de Deus, só Ele a possui. Então, quando Ele sopra nas narinas do boneco de barro, o fôlego entra pelas narinas, enche o pulmão, percorre todo o sistema respiratório, o sistema circulatório, porque o sangue é que leva oxigênio por todo o corpo. E quando isso acontece, o homem passa a ser uma alma vivente, como lemos aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7. Observa que Deus não pega, não toma uma alma ou um espírito de outro lugar e coloca no homem. O homem passa a ser alma vivente. Então agora eu vou deixar para você aí no vídeo uma expressãozinha matemática que expressa a origem da vida. E aí nós temos fôlego de vida, que é o ser inerte, feito de barro. Aí nós temos mais o fôlego de vida. Como resultado disso, nós temos uma alma vivente. Amigo, isso é a origem do ser humano. E no próximo vídeo, você não perca, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você receber a continuação desse estudo da Bíblia a respeito do estado do homem na morte. E ainda vem pela frente coisas fantásticas, maravilhosas, que você não pode perder. Que Deus te abençoe, te proteja durante toda essa semana, cuide de você e da sua família. Seja abençoado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.